Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse podcast, mãe de 2, e hoje eu vou conversar com uma mãe de 4. E aí, são 4 crianças, são quadrigêmeos, que a gente vai conversar com a Caú Barbosa Lima. É um prazer te ter aqui hoje, Caú. Obrigada por ter topado esse convite. Oi, Naná, obrigada a você, o prazer é todo meu. Adoro falar de maternidade, dessa aventura louca. Vamos trocar muita figurinha. Caú, quando eu já entrevistei aqui a mãe de 12, né? A Coração de Mami, a Mariana. E aí uma coisa que ficou muito marcada pra mim foi quando ela virou pra mim e falou assim: olha, Naná, quando eu falo que eu sou... Na época ela tinha 10 filhos porque ela estava grávida de gêmeos. Ela fala, quando eu falo que eu tenho 10 filhos, ou quando eu falava que eu tinha 8, 7, as pessoas achavam que eu tinha vários bebês em casa. Então não é verdade. A minha mais velha tem 11, daí eu tenho um de 4, de 6, Você teve 4 bebês ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é o mais impressionante, né? Assim, lidar com 4 bebês e aí com 4 crianças, com 4 pessoinhas ao mesmo tempo ao longo de toda essa jornada dos seus 4 filhos que hoje estão quase com 14 anos, né? Sim, eu acho assim, esse processo todo, né, assim, eu tive 4 recém-nascidos, eu tive 4 recém-nascidos na UTI, eu tive 4 bebês na minha barriga, então é tudo muito intenso. E eu fui mãe de primeira viagem com 4. Então toda aquela descoberta, né, você tem 2. Mas o segundo, a gente já descobre como funciona, a gente já descobre que não quebra, a gente já tem os macetes. Eu tive que descobrir todos os macetes com 4 bebês ao mesmo tempo, sendo que você tem 2 filhos, você sabe que cada filho é um, né? Então assim, eu me descobri mãe de UTI e mãe de quadrigêmeos, tudo ao mesmo tempo, e tive que me virar nos 30, porque não dá tempo também para pensar. É muita gente precisando da vida de mim. Sim, por um lado eu acho que traz esse lugar hoje, né? Eu fui mãe de pandemia de primeira viagem de 1. Então era um foco, uma dedicação para aquela criança, que eu acho que às vezes é até o que eles chamam hoje em dia do overparenting, né? Demais. E aí, com certeza, isso tem efeitos. Quando você tem 4, é o que você falou, você tem que desenvolver ali ferramentas e praticidades para lidar com isso. Mas vamos começar do começo? Vamos. E aliás, eu já quero dar um spoiler aqui, eu acabei me atropelando, comecei já direto falando, porque realmente é extraordinário, né, ter uma mãe com 4 crianças, quadrigêmeos aqui, mas eu queria lembrar vocês para ativarem o sininho aqui do YouTube, e hoje, além da Caú, a gente vai receber depois do nosso quadro Saúde um cirurgião plástico para falar com de algumas coisinhas que nós mulheres também depois a gente gosta sempre de saber. Sim. Então continuem aqui conosco, e aí no final desse meu papo com a Caú, a gente vai mostrar os 4 filhos dela, né? Eles vão entrar nessa nossa conversa, estão aqui já no estúdio, vieram, hoje vocês moram aonde? Em São João da Boa Vista, que é interior de São Paulo. Interior de São Paulo, veio o comboio, né? Veio o comboio, todo mundo direto pra cá. Mas vamos começar do começo da gravidez, na verdade da surpresa da gravidez de quadrigêmeos. Caú, como foi isso? Você planejava engravidar? Vocês já queriam ter filhos? Foi natural? Conta o começo. Foi uma loucura. Aliás, a história inteira parece até piada, né? Falo que é um enredo de Netflix a minha história. Eu tinha 29 anos e a minha melhor amiga, a gente tinha combinado que a gente ia engravidar ao mesmo tempo para parar toda a vida, assim, começar a ficar falando de assunto de bebê e, enfim, ficar essa vida de grávida juntas. E eu tava muito focada no trabalho, eu sou jornalista, na época eu trabalhava em redação, tava super lá no trabalho, mas já tava casada, já tava 2 anos com meu marido, e ela tava grávida. E ela falou assim pra mim, pô, legal você, né, nosso combinado, eu aqui gravidona. Eu falei, nossa, verdade, vou engravidar. E foi realmente assim, eu tava numa viagem a trabalho e acabou minha pílula e ficava muito complicado, muito caro pra eu comprar. Ficou um pouco mais caro não ter ido, mas tudo bem, mas também foi melhor. Aí eu optei e falei, é um sinal de Deus, não vou comprar. Eu voltei e falei pro meu marido, amor, eu parei a pílula, né, tô pensando em engravidar, vou ao médico terça-feira. Eu parei a pílula dia 5 de fevereiro, dia 27 de março eu estava grávida de 5 semanas dos quadrigêmeos. Gente. Eu tenho útero retrovertido,
ovário policístico e tomava pílula até esse dia que eu parei, desde os 17 anos, nunca tinha dado nenhuma pausa. Eu fiquei igual você. Em choque. Em choque, mas assim, eu já tinha ficado em choque de ter conseguido ficar grávida tão rapidamente. Sim, isso que eu ia te falar. Eu, por exemplo, a minha mãe demorou 10 anos para conseguir me ter. Então, quando eu decidi que eu ia engravidar, eu pensei, vai demorar, e foi de primeira, e eu já tava achando que, né, já foi um choque. Nossa, engravidei rápido. Agora, imagina uma notícia que são 4, né? Sim, o meu médico sempre falou que ia demorar por toda essa condição de quase útero… 30 anos. Quase 30 anos, útero retrovertido. E eu tinha pensado na época, tá um ótimo momento para eu engravidar, porque também com 30 anos eu tenho logo o bebê e daí não paro mais, toco a minha vida profissional. Ou seja, a ideia ali era ter um. Na vida inteira. Eu falei, vou ter um. Eu queria 2. Tá. Só pra criança não ser sozinha e tal. Mas com a vida que eu levava, de horário de redação, uma dinâmica completamente fora do padrão, falei, é melhor eu ficar com um só. Uhum. E já tinha, inclusive, seria melhor amigo do filho da minha amiga. Seriam então já quase tava irmãos, tudo tava tudo organizado, tudo né? super Deus, organizado. tá tudo certo. Tudo certo. Só que Deus caprichou e deixou mais certo ainda. Ô, Caú, e aí voltando um pouquinho na hora da descoberta. Isso, que eu acho que é o que todo mundo tem curiosidade. Aí eu fiz o teste da gravidez primeiro, ok. Quando eu fui fazer o ultrassom, que eu levei o meu marido, porque na primeira consulta que eu fui no meu médico, eu vi 2. E eu reagi mal, assim, porque foi um susto. E ele até viu 3. O médico? O médico. Tá. Só que como eu reagi muito mal, ele não me falou nada. Ele foi falou, bem. Ele foi bem. Mais ou menos. Só que ele falou, vai num laboratório especialista. Às vezes é o meu aparelho que é obsoleto, porque é de consultório. Não tinha nada de obsoleto. Tava super moderninho. Ele não queria dar essa bomba. Não, e ele era o meu médico da vida inteira. Ele que fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Então… Aí… Quando eu cheguei, eu chamei meu marido. Eu falei, então agora a gente vai junto, né? Pra você ver se são 2 mesmo e tal. E era dia 1º de abril. A piada vem pronta. A piada vem pronta. A minha vida já veio uma piada pronta. E daí… Chegou e o médico não acreditava em mim. Eu acho que, de verdade, ele deve ter pensado assim… que eu fiz algum tratamento escondido. Que, aliás, o meu pai chegou a não acreditar. Você estava numa viagem. Será que a água dessa viagem… Você falou, então, eu estava em Fortaleza. Tá. Eu acho que não, né? Não sei no se Beach lá. Park. Depois a gente pode até ver se tem mais quadrigêmeos por lá. Eu estava no Beach Park. Acho que não… E não daria tempo, porque eu voltei dia 5 de fevereiro e já engravidei. Foi papum. E na sua família tem múltiplos? Não tem. Na verdade, depois a gente viu que… Eu soube que a irmã da minha avó, que eu não sabia, né? Eu soube, todo mundo sabia da família. A irmã da minha avó era gêmea. Tá. Mas não tem múltiplos. Bom, voltamos pro dia do laboratório. E aí o médico não acreditava. Tem certeza? Eu falei, olha, mas… É porque eu já estava muito brava, porque eu não estava ainda aceitando bem os gêmeos. Porque tinha mudado toda aquela minha dinâmica de ter um filho, colocar na mochila e ir pra Machu Picchu. Do jeito que era prática, eu falei, dá tudo certo. E aí… Ele pegou e falou, por que não são 2 mesmo? São 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ele não estava acreditando que você não fez algum tratamento, tomou alguma coisa, estimulou. E ele falava, mas você tem certeza? Eu falei, óbvio que eu tenho certeza, moça, eu tenho 29 anos. Nem tem tempo pra eu estar tentando engravidar desse jeito. Aí ele, porque não são 2, não, são 4. Pá, pá, pá. Assim, na lata, sem menor carinho, sem menor jeito. O meu marido, do jeito que ele estava olhando na TV do ultrassom, ele ficou rindo. Ele tá lá até hoje. Basicamente não voltou, foi pra Narnia e ficou, ele começou. E a feição que ele tava rindo, assim, ele ficou. Aí tinha, como é que chama, assistente do médico, né, que tava junto, que tem que entrar. Ela teve um acesso de riso, saiu da sala e eu fiquei muito brava. Aí eu falei, imagina, como é que… Até parece, quem que engravida de quadrigêmeos? Como é que é isso? Como é que chama isso? Não, eu falei, quem que fica grávida de 4 filhos? Como é que chama isso? Ele, quadrigêmeos, você, ó, 1, 2, 3, 4. E o último saco gestacional tava vazio, ainda não tinha embrião. Então, realmente, no meu médico, na terça, só tinham 3 mesmo. Tá. E aí isso significa, porque a gente vê alguns casos, inclusive…
eu sei disso porque é um fenômeno que pode ter acontecido comigo, de você engravidar fora do ciclo, assim. Então, pode ser que você engravidou 2 vezes, foram 2 fecundações, ou não, foi uma única fecundação? Eu já ouvi falar isso, né? Que você pode engravidar já estando grávida. Isso. Mas na época que eu estava grávida também ouvi que existe uma diferença no caso da minha gravidez. Até vem um médico aqui, você pode depois perguntar para ele, que existe até uma diferença de até 7 dias, porque a única coisa que a gente sabe é que a Beatriz foi a primeira a ser feita. Tá. Dos outros 3, não, mas porque É a corrida, né? Que eles chamam a corrida. É, porque o bebê, ele se mexe dentro da placenta, mas o saco gestacional não muda de lugar. Então, como o dela estava embaixo, ela é a única certeza que depois os outros vão ficando em cima. Os outros 3 ficaram encaixados. A Sofia estava encaixada mesmo no meio, que poderia nascer de parto normal, por exemplo. Aí também sai todo mundo. Ia sair todo mundo. Só que a Bibi estava sentada embaixo, muito enrolada. Foi até por isso que a gente teve que marcar o parto, porque ela estava inteirinha enrolada no cordão e já estava diminuindo o fluxo no cordão. E daí... Com quantas semanas isso de gestação? Foi maravilhoso, foi com 33 semanas e 3 dias. Foi longe até. Muito, para quadrigêmeo, sim. Mas e aí, bom, essa notícia de que você tá grávida, né? Por exemplo, pessoas que engravidam de 1 até 2, né? Pessoas normais. A gente tem aquele acompanhamento. Quais são, a partir dessa notícia, todos os cuidados para quadrigêmeos? Você, na época, não tinha muito, né? Acho que não tinha Instagram ainda. Não tinha Instagram. Grupos no Facebook. Você começou a se reunir com mulheres que tinham filhos, né? 3, 4, 5. O Facebook estava começando, né? Engatear o Orkut. Tá. Não servia pra muita coisa, porque a gente ficava naquelas comunidades nada a ver, né? Sim. Tipo, se o céu for open bar, aquelas coisas malucas. E isso foi uma coisa que eu senti muita falta. Até hoje eu faço muito esse trabalho com outras mães de quadrigêmeos, que eu vou chegar nesse ponto. Mas na minha época, eu ia muito no médico, né? No que o médico falava. E o médico não te colocou num grupo de apoio? Olha, aqui você consegue encontrar outras... Tá. Não tinha. Ele também não tinha muita noção. Então, o que ele fazia? Eu ia no médico que eu quis dizer, assim, nas orientações dele. Tá. E aí, o que ele fazia? Bom... Tem um filho, tem 4, não dá, então me colocou de repouso. Hoje eu sei que as mães não fazem mais repouso absoluto. Ah, você fez repouso absoluto? Repouso absoluto, eu mudei pra casa. Eu tive muito enjoo, tá. Muito. E aí tinha essa questão, é normal. Não é normal o enjoo que eu tive. Aí depois que a princesa teve, eu fiquei sabendo, tem um nome aí, hiperemese. A princesa... A Kate? A Kate que teve. Teve um baita enjoo. Que fora do normal. Fora do normal, que dá 0,3%. Eu tive, claro, bom. né? Tinha que ter tudo tem direito. Que acho que chama hiperemese. É que como você ia ter uma gestação, ia ter tudo dentro dessa gestação. Foi o que Deus fez. Falou assim, você vai ter uma só, pronto. Mas vamos resolver. Você vai sentir tudo nessa uma. E aí eu passei muito mal nos 3 primeiros meses. E ele ia seguindo dentro da medicina, com todos os cuidados. Mas existia uma preocupação com eles, né? O médico falava que é uma gravidez super de risco? Super. No começo ele falava muito assim, olha, não se apegue, não escolha nome, porque não vai vingar, né? É muito possível que você perca algum não é normal. Né? E aí, quando eu passei muito mal, eu aluguei uma cama de hospital e fui pra casa da minha mãe. Porque meu marido ia trabalhar, fiquei na minha mãe. Fiquei 7 meses e meio deitada numa cama de hospital. Caramba! Aí eu fiz uma cerclagem, que é uma cirurgia que costura o colo do útero. Pra segurar. Pra segurar, sim. E no dia da minha gravidez, a única coisa que estava segurando eram os pontos da cerclagem, eles falaram. Já estava bem abertão. Por isso que talvez eles chegaram até as 33 semanas. Sim. E hoje, assim, eu sei das minhas amigas que elas não precisam fazer esse repouso tão absoluto. Elas andam, elas viajam. Eu não andava quase. Ou seja, tem outras mães quadrigêmeas por aí que viraram amigas. Super. Agora. Aí você me perguntou, né, se existia rede de apoio ou alguma coisa de internet. Não existia. Daí eu comecei a fazer um blog para distrair, para passar meu tempo, porque também não existia Netflix. Eu ficava de repouso mesmo. Olhando pro teto.
O que eu falo pro meu filho, você quer ir pra escola ou olhar pro teto? Essa é a sua opção. Eu ficava Sim. olhando pro teto. E aí eu fiz esse blog pra falar um pouco de olhar pro teto. Até porque é extraordinário, né, Cal? As pessoas têm interesse. Muito. Algo que, como eu te falei, você é a primeira mãe de quadrigêmeos que eu conheço pessoalmente. Não, as pessoas têm muito, porque até na época da minha gravidez, eu gravei uma série pro Fantástico. Você pode falar Não isso? tem problema, pode falar. Uma série pro Fantástico, então eles acompanharam minha gravidez, meu parto, eles na UTI. Porque é um assunto assim, bebê, né? Nascimento já é uma coisa Sim. interessante. Agora, 4. E eu saindo com 4 bebezinhos, Caramba. enfim. E como foi? Você falou que foi no dia 1º de abril. Então, como foi contar pros seus pais, pra família? Então, falava, inventa menos, Sim. né? Por exemplo, eu sempre fiz essa brincadeira do 1º de abril, April Fool's Day. E aí eu falar pra mim, Nathalie, você pegou pesado, né? Fala que eram gêmeos. Foi. As pessoas não acreditavam. Foi. E aí eu saí de lá chorando, né? Porque eu ainda não tinha conseguido. Tem gente que fala às vezes pra mim, você fala pros seus filhos, eu falo, gente, é óbvio que eu falo pros meus filhos, porque quem tá esperando ali fala assim, oba, tô grávida de quadrigêmeos, calma. Só quem tem a vida mega resolvida, né? Assim, e nem essa pessoa, eu sim. acho. E aí eu saí chorando muito, muito. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E chorava e eu falava assim, eu quero os meus gêmeos de volta. Tudo bem? A perspectiva. Você saiu chorando no primeiro médico. Pois é, os gêmeos estavam ótimos. Não, nada tá ruim que eu não posso, eu quero os meus gêmeos. E aí liguei pra minha mãe, só que a gente tava tão em choque, tão sem noção. Ele ainda não falava, o marido. Ele não sabia muito bem o que falar, porque eu sempre fui a pessoa que tudo vai dar certo. Eu não me desespero, eu não choro, eu não sou de fazer drama, assim, e agora? E a hora que ele viu que eu tava assim, chorando, e desse jeito, ele não sabia o que fazer, né? E a enfermeira que tinha saído, tem essa parte da enfermeira que tinha saído. Aqui deu ataque de riso. Isso, já tinha contado pra quase todo mundo lá. Então, a gente saiu, ele não tinha o que fazer, e ele me abraçava, ele falava assim, calma menina, vai dar tudo certo, a gente vai ficar bem, você vai ver, vai dar tudo certo. Eu falava assim, dá tudo certo o quê? Tá começando tudo bagunçado, como é que vai dar certo? Aí ele pegou, olhou a moça fazendo assim pra gente, Celebridades. né? Celebridades. Aí ele falou assim, sei lá, pelo menos a nossa vida vai ser uma piada. Gente, eu olhei aquilo, eu realmente queria mandar as moças passearem. Falei, cara, que é isso? Eu saio aos prantos, tava todo mundo apontando pra mim. Daí liguei pra minha mãe, chorando. E isso não em São Paulo, né? Em São Paulo. Em São Paulo, tá bom. Eu mudei pro interior depois por causa deles. Porque aí seria até mais lá, talvez teriam menos casos, então lá seria até lá tem uma família de quadrigêmeos que estuda na mesma escola que os meus filhos. Entendi, então... Porque a cidade é muito pequena, Sim. né? Eles são 6 anos, acho, mais velhos. 4 anos, 6 anos mais velhos que eles. Já estão na faculdade. Tá. Tem 2 ou 3 que entraram em medicina. Eu falo, pai amado. Uau, ó a expectativa. Pois é. Depois paga, né? Depois paga, isso. E aí eu cheguei e liguei pra minha mãe chorando. Mãe, minha vida acabou. Aí ela achou na hora. Perdi os gêmeos. Quase pensou assim, você não tava reclamando tanto? Tá bom que perdeu, né? Aí ela... Calma, filha, é normal, isso acontece. Eu falei, é normal o quê, mãe? Não tem nada de normal. Não, acontece. Eu não parava de chorar. Falou, mas o que foi? Eu falei, não são 2, são 4. Aí ela, o quê? Meses? Eu, não, filhos. Aí ela, deixa de ser besta. Você acha que você tá grávida de 4 filhos? Isso são horas. Eu liguei 8 da manhã, aos prantos, ela super nervosa. Isso são horas de fazer isso. Carolina, que maldade. Aí foi Carolina, né? Aí eu falei, mãe, para, eu estou aos prantos. Para de... Agora é o meu momento, pelo amor de Deus. Ela, se você estiver mentindo e estiver grávida, você vai ficar sozinha até o final dessa gravidez, porque isso que você está fazendo não se faz. E ninguém acreditava. Aí liguei pro meu pai também, em Camboriú, daí o pai... Então, lembra que eu tava grávida de gêmeos? Ele, claro que eu lembro. Eu falei, não são 2, são 4. Silêncio absoluto. Eu falei, matei meu pai. Aí o pai, fala. Não, já falei. Tipo, fala você. Sim, agora eu preciso ouvir. Aí tive que mostrar pra minha mãe, tive que mostrar pra todo mundo. Daí eu tava tão maluca da cabeça que terminou isso, eu peguei meu carro e fui trabalhar, como se fosse normal.
Aí cheguei no trabalho, acho que eu devia estar com uma cara muito entregando, né? Porque, o que aconteceu? Eu nem consegui disfarçar. Eu falei, eu tô grávida de quadrigêmeos. Imagina, 1º de abril, ninguém chega em pé assim e fala, eu tô grávida de quadrigêmeos. Juro por Deus, aí eu tive que colocar em todas as televisões Eu também. acho que por um período ali da sua gestação, você tinha que provar. Né, o que você estava falando. E aí a gestação em si, então esses primeiros 3 meses você enjoou bastante. A partir disso, o crescimento deles, como você foi acompanhando isso e até o crescimento da sua barriga, né? A minha segunda gestação foi extremamente desconfortável. A gente tá com um ser ali. 2, 3, 4, como é essa sensação? Ó, tirando a parte de ter passado muito mal, de resto, realmente eu tive uma gravidez perfeita. Eu não tive nada, eu não tive um descolamento, eu não tive um sangramento, pressão Você se alta. importa de falar quantos quilos você ganhou? Não, assim, eu não me importo, porque não é coisa preocupante. Eu não costumo falar essas coisas assim na internet, porque tem outras mulheres que se comparam. Mas eu achava que eu tinha engordado super pouco. Eu engordei 23. Tá, foi bem tranquilo. Com 4 placentas, né? Então, na época que eu tinha engordado 13, foi a última vez que a gente fez o cálculo, 10 tinha sido de barriga, de placenta, de líquido e tal. Depois eu dei uma enfiadinha de pé na jaca, né? Daí fui pra 20. Acho que eu fiquei feliz. Só 13, vambora. É tudo. Não, 23 realmente ainda, né? Pra 4. Não deu nem 6 pra cada um. E cada bebê nasceu, então, eles nasceram de 33 semanas. 33 com quantos quilos, mais ou menos? O mais pesado foi o João Pedro, que nasceu com 1,505. Depois foi a Laura com 1,340. A Sofia com 1,260 e a Bibi com 1,200. Tá, ainda assim eram crianças. Entre 38 centímetros e 39. Tá. Parto cesárea. Cesárea, 1 minuto de diferença de cada um. Foi tirando, não parava de sair. 1 minuto. O parto durou 5 minutos total. Aliás, eles têm o mesmo mapa astral. Caramba! Porque a gente tava falando disso porque tem gêmeos, inclusive, que nascem em dias diferentes. Eles realmente, né, a gente pode falar, mesma gestação, mesma criação. Então, é que cada um vem com uma personalidade diferente, que a gente já vai entrar depois nisso. Sim. Mas eu queria saber aí o pós. Então, eles tiveram que ficar na UTI quanto tempo? Eles ficaram 36 dias na UTI. Mas ficaram só para engordar mesmo, porque para ter alta do hospital, você precisa atingir 2 quilos. Tá. E o bebê, ele só aprende a sugar na barriga a partir das 34 semanas. A gente também não esperou, além da Bibi, porque é pior nascer de 8 do que de 7, por causa do pulmão. E aí eu tomei a injeção de cortisona, né? Umas 2 semanas antes, tomei algumas injeções de cortisona. Para eles nascerem foi super bom, porque eles não precisaram receber oxigênio. Só no primeiro impacto ali Nenhum teve que passar por algum tipo de procedimento. Nada, graças a Deus. Eles ficaram com um pouquinho de oxigênio, mas só no CPAP. Porque até esse final de manipulação, saíram, né, prematuramente, magrinho, né? E para eles poderem deixar o bebê calmo ali para ver todo o batimento. E depois já foi normal. E aí, durante esses 36 dias que eles ficaram na UTI, todos saíram juntos da UTI? Todos saíram juntos. Tá, porque tem isso também, né? Às vezes sai um antes, então pelo menos você chegou com... Fiz meio que um acordo ali, né? Porque o hospital quis que eu mudasse de unidade deles. Eu tava fazendo a série lá com o Fantástico, então seria mais interessante também pro hospital mostrar que era uma unidade nova e ninguém sabia que tinha maternidade. E foi uma mudança incrível pra mim, positivamente, como estrutura de hospital, exatamente porque ninguém conhecia. Tá. Mas ficava 25 quilômetros da minha casa. Então eu fiz um acordo de que eu mudaria desde que eu tivesse alta com os 4. Uau! E foi muito rápido, assim, porque todos acabaram evoluindo super bem ao mesmo tempo. Só a Bibi, que já era mais magrinha, que demorou um pouquinho. E a gente conseguiu ali um dia que atingiu antes de fazer xixi. A gente falou, põe 2 quilos aí, que o resto eu corro em casa. Antes ela fazia xixi, a minha fez xixi antes de pesar. Então saiu da barriga, fez xixi no pai, e aí a gente não sabe com quanto ela nasceu. Pois é. Sim. Mas, Caú, e aí você chegou a ofertar o peito? Sim, eu amamentei 5 meses. Os 4? Os 4, mas não exclusivo, sim, né? mas você conseguiu fazer isso. Consegui.
lá na maternidade, lá na UTI, eu amamentava mamada dupla. Só que eu não gostava dessa sensação da mamada dupla, porque a gente, além de tudo, fica tensa, Sim. né? Aí caiu um bebê, eu não tinha outra mão, não tinha aquela coisa de ficar curtindo. Eu falei, eu não vou curtir tanta coisa, né? Tudo meu vai ser tão automático. Meio atropelado. Eu queria muito poder curtir esse momento. E aí, e outra, eu tenho muita mania de coçar o nariz, rinite. A hora que punha os 2 bebês, eu já começava. Alguém coça o meu nariz, pelo amor de Deus. Aí, quando chegou em casa, eu organizei. Foi uma delícia, né? Fui embora com 4 bebezinhos. Falei, pronto, agora sou eu. O que eu vou fazer? Essa hora da alta, tem muita mãe que faz essa brincadeira, né? Mas onde devolve? Onde devolve? Eu tenho que levar junto? Quem vai comigo daqui? Porque eu pedi mesmo, Sim. né? Eu tentei levar a enfermeira de lá, porque por causa da UTI a gente fica um pouco insegura. Sim. Também queria levar o monitor e me dava um certo pavor, pensar que eu não teria esse controle, acompanhamento. né? E aí, quando chegaram em casa, eu fui super tranquila. Mas a gravidez inteira eu fui muito tranquila. Bom, você já tinha um pouco isso de ser prática. Mas eu tive alguma certeza de que ia dar tudo certo. Que legal. Era muito maluco, assim, eu tinha muita certeza. Teve um dia na minha gravidez que eu fiquei um pouco angustiada e com medo, porque foi o último ultrassom que eu fiz antes de ir para o hospital. O médico falou assim pra mim, você sabe que um bebê pode ter problema físico? Falei, não, uma deficiência física. Eu falei, não sei, a gente tá aqui 7 meses fazendo isso, você falou que era... Falou, não, mas eu posso ter visto 2 vezes o mesmo bebê, de repente, não ter visto um braço, uma perna. E naquele momento ele me falou porque ele viu alguma coisa. Ele falou, não, é uma ética, uma questão de ética, eu tenho que finalizar o meu trabalho. Falei, cara, você não precisava fazer isso comigo e tal. E aí, quando eles nasceram, que eu não podia ir para UTI, que eu ainda estava na recuperação, meu marido trouxe as fotos que o hospital tirou. E a Bibi estava com o bracinho assim. E era certinho, sem braço. Eu entrei em desespero, falei, sabia, ela não tem braço, ninguém quis me contar. E todo mundo da minha família falava, claro que tem braço. Até hoje eu tenho a foto dela sem braço. Então foi a única coisa. E eu acho, Caú, que tem uma coisa assim... primeiro começa essa história quando o médico fala, são 4. E aí ele fala, pode ser que não vingue. E aí vinga. E aí nascem. E aí não precisam de nenhum tipo de procedimento. Você passa a confiar nesses bebês, né? Sim. Fala assim, poxa, eles são fortes, eles são resilientes, vai dar tudo certo. Eu consegui, eu cheguei até aqui, né? 33 semanas de gestação de quadrigêmeos. Eu acho que vai nos fortalecendo também, nos dando essa resiliência. Sim, muito. Eu senti isso depois no meu primeiro filho. Eu lembro que, eu até já contei isso aqui, a enfermeira falava, nossa, você pega ele com tanta segurança. Eu falei, eu confio muito nele. A gente fez esse caminho juntos até aqui, né? O parto normal, isso tudo me deu uma resiliência dele, de falar assim, essa criança, eles não são tão frágeis quanto a gente imagina. São, pelo contrário, eles são muito fortes. Sim. E eu acho que a maternidade faz isso com a gente, né? Ela dá uma força e aquela história, a única opção era ser forte. Sim. A única opção era conseguir. E aí quando você fala assim, bom, são 4, quando que você consegue virar essa chave desse momento inicial que você teve, esse baque, o choro, e aí virou algo que bacana, que diferente, até o contato com o programa para fazer a série. Que momento teve essa virada para você? Eu acho que quando eu parei de passar mal, eu já estava mudando muito a minha relação com isso. Claro que eu tinha, durante todo o momento da gravidez, preocupações. E os meus pais falavam muito assim, filha, pelo amor de Deus, você tá falando de faculdade, você tá grávida. Mas E quando você olha, é muito louco, porque as preocupações quase todas são financeiras. Sempre. Então eu falava, como que eu vou pagar plano para 4? Como que eu vou pagar escola? As coisas dão certo. Eu não sei como, mas elas dão certo. E a gente acaba fazendo ajustes para caber também. Exato. E ajustes que no final, depois que você fala, poxa, eu dei tanto valor para isso. Né, você falou, não sei se teve a ver o impacto da mudança de cidade, mas às vezes a gente dá um valor para algo quando a gente olha e fala assim, nossa, meus filhos estão aqui, estão saudáveis, têm uma relação familiar boa. E você fala, realmente eu preciso mudar um pouco minha perspectiva daqui, né? Então, eles foram me mudando muito nessa questão.
eu trabalhava. Eu voltei a trabalhar, eles estavam com 7 meses. E era uma coisa, assim, uma necessidade de ir trabalhar, de fazer acontecer. Eu não posso ser só mãe. Cara, que só mãe? Eu sou mãe de quadrigêmeos. E era tão louco. Tem empresas muito menores que isso, né? Com 2, 3 pessoas. E a gente fica tão maluco com isso que eu perdi até uma chance de surfar uma onda ali. Teve o Fantástico, depois eu fui para todas as emissoras, podia ter feito um canal no YouTube e ter sido a primeira mãe influencer, ainda com quadrigêmeos. Sim. Mas eu tava focada em não perder o meu emprego, olha que loucura. Mas legal você fazer essa reflexão hoje, porque convida também as pessoas que estão nos assistindo para colocarem um pouco o pé no chão, acalmarem, né? Darem valor também para esse lugar do maternar. Muito. A gente fica tão focado às vezes no financeiro que acaba deixando tanta coisa passar. E a gente se cobra, uma coisa que não existe, né? Porque hoje tudo bem, o homem e a mulher trabalham, mas eu lembro muito quando eu era pequena, e durante um tempo eu falei pro meu marido, amor, você só trabalha. E a minha mãe falava assim, seu pai vai chegar do trabalho. Gente, como se fosse. Cara, você só trabalha. Sim. Né? Não diminuindo. Hoje Sim, eu também trabalho. Também. Mas enfim, voltando nessa história, daí eu trabalhava e chegou um momento que eu saía para trabalhar, eles estavam dormindo, eu voltava do trabalho, eles estavam dormindo. Então a minha felicidade era de madrugada quando eles acordavam. E aí eu falei, eles iam nos 7 meses, quando você volta a trabalhar, eles vão pra creche? Não, eles ficaram em casa com as babás. Tá bom. E aí, eu tinha 2 babás que moravam comigo. E eu morava numa casa, perto também da minha mãe. Então, eu falava, melhor ficar em casa, né, nesse momento. Até começar com comida, enfim. Até porque eles pegaram quando entraram na escolinha. Pegaram muita coisa. As escolites, né, os viroses. E assim, eu acordava cedo, brincava com eles e tal. Mas aí, às 10, eles iam dar o soninho. Eu saía para trabalhar umas 10h30 e tal, eles estavam dormindo. Quando eu voltava, estavam dormindo. Chegou um determinado momento, eu falei, eu não estou sendo boa em nada. Eu não estou sendo boa mãe, eu não estou sendo boa profissional, eu não sou boa esposa, eu não sou boa dona de casa, nenhuma função. Eu estava satisfeita. Você olhava e falava isso? Nenhuma. Porque nunca a gente vai ser perfeita, mas pelo menos fala, estou sendo boa o suficiente. Todas eu estava fazendo mais ou menos. Claro que para qualquer pessoa que visse de fora, achava que na maternagem eu estava brilhando, né? Arrasando, porque você vai falar, como assim, você tem 4? Mas eu falava, gente, eu não vou ter a chance de fazer diferente no próximo, porque não tem próximo. Isso é uma sensação mesmo. Não tem Muita próximo. coisa, quando meus filhos têm 2 anos de diferença, eu fico pensando, pelo menos eu ainda tenho essa fase dela menor, né? Pelo menos eu posso acompanhar. O seu são 4, mas uma única vez. Você vai ver a hora que cresce. Sim. A hora que cresce, daí sim. Bom, aí eu resolvi sair do trabalho, comecei a trabalhar home office em outro lugar. E bom, comecei a vida louca, custo e tal. Tinha já essa relação com São João da Boa Vista. Falei, vou embora. A cidade. Falei, vamos embora para São João. Aí meu marido ficou trabalhando aqui em São Paulo. Tá. E eu mudei com eles tinham 2 anos e 3 meses. Eles e uma babá. Porque daí eu falei, bom, daí ok, uma babá, eu continuo trabalhando de casa, mas a vida lá é infinitamente mais simples, mais segura, mais barata, mais acessível a tudo. E aí eu entrei muito nessas ondas também, assim, qual tipo de frustração, que tipo de vida também você quer levar? Qual frustração eu quero ter? A de viver trabalhando para nem pagar a conta? Ou a de ficar com os meus filhos e abrir mão de tudo? Eu falei, não, eu quero ser feliz, eu quero dar uma vida boa para os meus filhos, eu quero criar possibilidades, oportunidades. E foi maravilhoso. Mas foi rápido, né? Pensando que eles tinham 2 anos, quando você fez essa mudança, vocês conseguiram colocar em prática algo que as famílias às vezes ficam muito rápido. Muito tempo elaborando. Mas a gente elaborando. não tem tempo, eu tenho muita gente. Sim. É o que eu te falei, eu não tenho tempo pro próximo, eu não tenho uma segunda chance. As coisas precisam acontecer na minha vida numa velocidade, e eu tenho que estar sempre ligado, as coisas precisam ser dinâmicas, sabe? Tipo, e eu sou assim. Quando eu resolvi mudar, eu falei pro meu marido, eu vou mudar para São João, aí você fica aqui, tudo bem, concorda, né? A gente debateu isso, ele falou, não, tudo bem. Mas vamos ver casa. Eu falei,
dia 15 de dezembro Boa. eu quero estar em São João. Nem dia 14, nem dia 16. Porque se a gente não coloca uma meta, um prazo, uma data, você deixa passar, que é o que você Sim, falou. sim. E dia 15 de dezembro tava de lá. 2011, eu entrei no caminhão para mudar para São João. Nossa. E Caú, hoje eles estão estão ali já entrando na fase da adolescência. Eu queria fazer uma retrospectiva, um pouquinho. Você já passou 13 anos com essas 4 crianças e agora, enfim, adolescentes. Queria que você comentasse as fases mais desafiadoras. E o mais legal da sua perspectiva é que eu imagino que para cada criança teve um momento. Então, por exemplo, eu falo, o meu filho de 3 não me deu trabalho no 2, que falam que é o Terrible 2. A minha filha que tá virando 1 já me dá mais trabalho do que ele me dava. Então não tem muito a ver com faixa etária, e sim com a criança e as demandas que ela tem em cada fase da vida. Então comenta um pouquinho sobre a personalidade de cada um, depois a gente vai apresentar a cara de cada um para vocês, e os desafios que você teve ao longo desses 13 anos da vida deles. Olha, é interessante isso, né? Porque você tem um menino e uma menina. A maternagem com menina é uma e com menino é completamente diferente. Então, como eu tive 4 de uma vez, isso fica muito nítido, né? São 3 meninas e um menino. Isso. A Bibi, que até tem essa questão de ter sido feita primeiro, talvez, foi a primeira a sentar, engatinhar e andar. Ela foi a primeira a sair no parto ou não? Não, foi a última. Ah, tá bom. Ela foi a primeira a sentar, a fazer as coisas, a conquistar essas coisas, né? Falar, andar, tudo, ela foi a primeira. E as meninas vinham bem na sequência. E o João Pedro, por último, assim, bem por último, era uma coisa tipo, eu tenho que ir também, né? Bem homem. Sim. É um homem. Vou junto, sim. Engatinhar, eu vi as meninas todas foram de gatinho. Ele ia do jeito que deu, entendeu? Então você percebe essas coisas, essas diferenças entre menino e menino muito nítidas. Eu também não tive os Terrible 2. De nenhum? De 2 não, mas 4 anos eu lembro que foi uma idade que marcou muito pra mim de ser uma idade bem desgastante, desafiadora. É uma idade que eles têm bastante conhecimento deles mesmo, né, e de espaço. E eles começam, porque com 2, eu sei que com 2 eles começam a testar, mas eles ainda são muito bebês. Mas com 4 eu eles já acho, estão se formando. Pensando aqui nessa sua fala, né, que com 2 e 3 você não sentiu tanto, é a fase que eles começam a se perceber o eu e principalmente crianças, por exemplo, o meu primeiro que não tinha outros para dividir, o grande problema é quando a gente se juntava com amigos que tinham outro filho. Os 4 já não sabem o que é ser único. Exato. Então é isso, os 4 bebês, 2 anos, o brinquedo é de todo mundo, a mamãe é de todo mundo. Que são desafios que mães de 1, 2 não sofrem, né? Isso é muito diferente mesmo. Eu tenho amigas com um bebê e eu falo, cara, desculpa, então eu nem sei ser mãe, porque às vezes eu vou dar uma opinião, porque pedem, porque eu odeio também conselho. Quando ela fala alguma coisa, ou assim, eu tenho uma amiga, meu filho não dorme. Eu falo, claro que dorme, ele é feito igual a gente. Ou então você liga pra NASA, porque se eu tivesse que ter colocado 4 bebês pra dormir, eles iam acordados pro berço. Mas os 4 anos, eu acho que eles já estão com uma fala mais desenvolvida, uma argumentação, e eles testam muito a gente. E muito o limite, né? Porque eles precisam saber, eu realmente não posso jogar o copo no chão, deixa eu ver se eu não posso. Sim. E a nossa reação tem uma capacidade física também. Muito, E aí as brigas também, eu acho que começa na escola, essa mudança é geral. Então foi uma fase bem desgastante, dos 4 aos 6. Tá. Os 7, dos 6 já, no meio dos 6, assim, 7 anos, delícia. Curtiram. Dos 7 aos 10... é uma idade deliciosa, eles são muito legais, já tem um domínio total de fala, mas ainda tem uma inocência de criança, ainda tem aquela vozinha fofa, ainda olha pra você com brilho no olhar. Ainda quer estar junto. Ainda quer deitar na sua cama. Olha, Cal, você não pode reclamar porque você trouxe 4 pra cá hoje, então você viu? Isso... Não, eles são meus parceirinhos, eles são meus parceirinhos. E aí eu peguei a transição da adolescência na pandemia. Então eles entraram crianças e saíram adolescentes. Eu postei uma foto do João Pedro, é muito louca, no primeiro dia. O menino é mais, né? Dá pra ver a foto. No primeiro dia da pandemia e no último dia
com barba, o olhar diferente, cabelo diferente, a voz, a altura, tudo. Barba não, bigodinho, assim. Bigodinho. E então essa transição teve a fase, obviamente, ruim deles não terem tido a transição, mas eu achei ótimo, porque eu passei 2 anos que eles já estariam birrentos, olhando feio pra mim, com eles grudadinhos dentro de casa. Depois, aí foi mais complicado. Aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Essa fase dos 12 até agora é uma coisa que eu acho que é muito sofrida pra gente, mãe. É uma adolescência que é muito diferente do que a gente teve. Então, assim, essa questão do celular é muito doida. Porque Pra eles e pra gente, né? mas a gente olha, a gente teve adolescência. Por mais que a gente tinha a aborrecência que falam, a gente tinha vida, a gente queria viver, a gente era feliz. Eles deitam no quarto e ficam no celular Horas. pra sempre. Então, assim, o tempo inteiro eu tenho que falar, sem celular, vai perder o celular. Ontem eu falei, o dia mais feliz do meu ano. Porque as 3 perderam o celular, estavam de castigo, e elas ficaram maravilhosas. Voltou a ter barulho na minha casa, todo mundo deu risada, todo mundo sentou na sala e assistiu uma coisa junto, brincou. E eu falei, filha, que bom. Eu tava desesperada porque o seu sorriso voltou. Não tem sorriso. É um cultivo a uma depressão que, se a gente não fica ligado, é muito grande. Então, assim, eu falo que a adolescência, pra mim, ela pega muito, como tudo tinha que ser dinâmico, mas eu tenho que ficar muito ligada. Quando você tiver o seu adolescente, só ele tá na adolescência. Então, o seu olhar de adolescente tá voltado pra ele. Eu tenho que olhar, essa aqui mudou o olhar, essa aqui tá fechada, essa aqui não tá mais andando com a amiguinha, deve ter acontecido alguma coisa, essa não quer ir pra escola, esse aqui tá estranho, tá fazendo umas... Então, ali eu tenho que fazer uma leitura. E é tudo pela primeira vez. É a primeira vez os 4 com 13 anos, é a primeira vez os 4 com 14, é a primeira vez os 4 no colegial, quando, né? Então, tudo é a sua primeira vez com 4 de uma vez. E eu tenho que dar atenção igual pra todo mundo, porque senão eu gosto mais do outro. E como é a relação entre... Eu acho que eles vão falar um pouquinho, eu vou perguntar isso, mas a relação entre eles, entre os irmãos. Maravilhosa. E aí que eu falei que também esse ponto é um ponto que pega muito pras mães da adolescência, mas pra mim, eles são super unidos. Mesmo um menino com as 3 meninas. Super. Ele chega em casa, abre a porta, ele fala, oi, cadê minhas irmãs? Aí já vai pro quarto delas. E aí, eles ficam no mundinho ali deles, assim, kkk, e rindo. Então, isso, pra mim... Tá sempre cheia a eu casa, que era né? a mãe de todos e era a disputada, agora eu tenho que sair de cena mesmo, porque eles se bastam. Entendi. Entendeu? Eles têm 3 amigos da idade deles o tempo inteiro. Então, a hora que a sua filha tiver um namoradinho, alguma coisa, vai chegar um momento que ela vai querer conversar com você. Os meus se bastam. Aí eu tenho que ficar, gente, por favor, me dá inclui atenção. Nessa. Eu falo. Ai, a mamãe fica aqui implorando o amor de vocês. Queria ver quando você tiver seus filhos, que você precisa... aquela fala, né? Caú, eu quero chamá-los aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho da personalidade, da cara de cada um, mas não sei como vai ser essa conversa, então eu queria aproveitar para convidar os nossos ouvintes, telespectadores, para seguir o seu Instagram, Meu Quarteto. Isso. A gente vai colocar aqui o nome do Instagram, porque lá você tem feito um trabalho também, além de mostrar a rotina, a vivência, um pouquinho da sua vida, você também tem feito um trabalho sobre esses adolescentes, né? Sobre essas crianças transitando para a adolescência e ali trocado com muitas mães e cuidadores interessados nessa fase especificamente. Eu falo muito o que acontece comigo, né? E dou as dicas ali do que funciona, trocas, que não funciona, né? trocas. Tem isso no Instagram, eu abri o meu recentemente e aí vem muita gente fez essa troca também pelo Instagram. Nossa, isso acontece comigo foi diferente, isso nos enriquece. É muito bom, Então, bom, tá aqui já para vocês seguirem a Cal e os 4, Sofia, Laura, Beatriz, João Pedro, acertei. E aí agora eu vou chamá-los para a mesa. Super Mulheres Positivas. Bom, eu imagino que vocês estão curiosíssimos para conhecerem os quadrigêmeos da Caú, o meu quarteto, o seu quarteto. Então aqui estamos com Sofia. Oi.
Laura, Oi. João Pedro Oi. e Bibi, Beatriz Bibi. Olha, eu queria agradecer vocês, que eu sei que vocês perderam aula, perderam tênis para estar aqui hoje, mas é muito gostoso a gente ver a carinha, né, colocar um pouquinho da cara do que a mãe de vocês contou. Vocês, bom, vou começar, com quem eu começo? Quem que gosta mais de falar? Já me fala. Sofia. Sofia adora falar, já é a primeira aqui pertinho. Vai ser jornalista igual a mãe, será? Sofia, você gosta mesmo de falar? Ah, eu gostava, agora eu não gosto muito. Bom, só de estar Já tem aqui que um falar pouquinho mais perto. Isso, mais perto. Sofia, você sempre acompanha a sua mãe nas entrevistas? Está acostumada de gravar com ela? Porque você até Ela falou. tá sempre gravando o dia inteiro, né? Sim. Story, mostrando a nossa vida. Mas Sim. quando ela vai em entrevista, eu vejo mais pelo story dela. Tá. E aí, então você já está muito acostumada com essa pergunta: como é ser quadrigêmeo? Todo mundo Eu pergunta sempre isso. respondo, não sei. Eu não tô acostumada com outra realidade, é normal pra mim. É normal sempre ter a casa cheia, sempre ter irmãos para brigar e para compartilhar. É normal, não sei. É exatamente isso, né? Quando eu pergunto pra Anne, por exemplo, como seria ser. Eu não sei, eu sou a segunda filha, eu só sei isso. Mas eu queria saber um pouquinho sobre o que cada um de vocês gostam. Então, eu sei que a Bibi tá jogando tênis. Sofia, o que você mais gosta de fazer? Eu não faço nada. Além de estar no celular? Eu fazia dança. Ah, e não gosta mais? Não, eu gosto. Ah. Eu só. Parou um pouquinho. Tá redescobrindo, né? Tem os 13 para 14. Mas e o que você mais gosta? Taylor Swift. A Taylor Swift. Ah, isso é um... É por isso que ela faz nada. Fica vendo Taylor Swift. E você, Laura, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler e escrever. Ah, é? Você gosta de... O que você gosta de ler? Nossa, eu leio tudo. Romance, Eu leio bibliografia? Não, Biografia? Não leio muito, mas eu leio Clarice Lispector, leio tudo. Que legal, eu adoro ler também. Poema, né? Escrevo Legal. poema. Ah, você tem algum de cabeça aí pra... Não, Você ela tem. É um poema dela? Sim. Conta, lê pra... É que Fala, eu recita tenho pra um que ela não gente. gosta muito, eu já enjoei também. Não, fala do cinema, então. Eu posso Não, pegar então no fala celular? você, Laura. Pode. Então, Fala você, então, Laura. Eu não sei de cor. Então vai, enquanto enquanto eu ela acho. resgata, João Pedro, e você? O que você tem gostado de fazer, né? Porque essa coisa também de gostar de fazer muda tanto. Eu gosto muito de jogar handball e beach tênis também. Jogo bastante. Você joga handball na escola, pela escola? Pelo time da cidade. a Ah, gente que joga. legal. E você, Bibi, tá jogando Eu tênis? jogo tênis, mas eu, tipo, quê? eu mudo bastante. Eu já joguei, já fiz um pouco aula de handball também. E eu fazia atletismo, que eu fiz bastante. Mas agora eu mudei pro tênis de novo. E você tá se dando bem com o tênis? É. Tem isso, né? A Bibi foi a primeira a andar, tal. Ela tem esse lado esportivo bem forte. A Bibi, ela é bem atleta, Bem mas é isso que ela atleta. falou, ela vai pingando. Aí dessa vez eu falei que ela não podia mais sair do tênis, que ela tinha que fazer até os 18 anos. Então era melhor ela ser a melhor e gostar. Então tá gostando. Já descumpri a regra, que eu não fui hoje. É isso. E, ó, e Já. ela descumpriu por causa de É. quem? Por causa da mãe, né? Mas aí pode. Bom, tem aí o poema escrito por Laura, recitado por Deixa a Sofia. Laura ler, deixa a Laura ler. Ela não Eu gosta. não sei se Uma é a voz, a outra é escrita. Não, mas eu também não sei ler de um jeito Sim. poético. Mas chama Cinema Imprevisível. Você é como um cinema, mas eu não vou ver o filme inteiro. Você é como um cinema que passa um filme entediante repetidamente, e eu não vou assisti-la completa. Entenda, você é um cinema onde se passa aventuras mórbidas que ninguém vai querer continuar. Você é um cinema. Tem pessoas que vão querer te ver, outros vão te abandonar no começo, como eu. Outros vão passar e nem sequer entrar, apenas porque não tem interesse. É que você é um cinema. Um cinema que eu gostaria de viver, mas eu não quero ter. Você é como um cinema, e eu não sei apreciar um filme. Eu sou como um cego que não vai te explorar. Então não adianta continuar a tentar. Eu não vou te visitar. Eu não vou terminar de assistir o filme que eu acabei de abandonar. Uau! Profundo, né? Profundo. Obrigada. Muito Gostei, legal. Eu já tinha Laura. ouvido. Sabe que essa é uma das entrevistas mais difíceis. Eu acho que entrevistar tanta gente, primeiro que nunca aconteceu, mas entrevistar adolescentes, eles são mais rápidos que a gente, né? Então, tipo, eu preciso atualizar aí a minha cabeça, porque daqui a pouco eu tô chegando nessa fase das discussões e tal. Então, foi um ótimo teste estar aqui com vocês. Queria agradecer vocês por estarem aqui, perder o tênis, a escola, pedir desculpa aí pros professores, mas é muito interessante a gente
ter histórias extraordinárias como a história da sua mãe e testemunhar isso. Então vocês estarem aqui hoje, testemunhar tudo que ela passou. Porque a gente às vezes sabe ali o final, recortes, mas hoje vocês escutarem um pouquinho das vivências, né, dos desafios dela e estarem todos aqui, eu acho que já diz muito sobre essa criação e essa união. Parabéns pela sua família, Caô. Obrigada, Pode puxar pra obrigada. É difícil, mas é muito maravilhoso e prazeroso. E quando a gente vê assim, eu falo, mais uma etapa vencida, mais uma. E tô fazendo algo certo, né? Alguma coisa eu acertei. Certa, quer dizer, você acertou 4 vezes. Tô aí, ó, com 4 filhos de 14 anos andando comigo, tá ótimo. Legal. Naná, só aproveitando, posso agradecer a turma do meu trabalho, que me liberou hoje. O Eric lá da Engaja, que aliás foi uma grande oportunidade na minha vez de voltar a trabalhar, de ir pro escritório, passar o dia fora. Hoje o meu marido que virou pai solo, que ele trabalha home office. Sim. E eu vou trabalhar. Então, Eric, muito obrigada. Obrigada, turma, Eric. amanhã eu tô aí segurando a bucha com vocês de novo. É isso aí. Obrigada, Eric. Obrigada, o seu quarteto. Nosso quarteto. Nosso quarteto. Todo mundo. E sigam, porque ali, hoje eles estão um pouquinho mais fechadinhos, tímidos aqui, mas lá no Insta eu vi que falam bastante, né? Pelo menos ali no backstage tá rolando. Fala, no backstage fala. Isso. Fala. Bom, fiquem ligados. Daqui a pouquinho, então, agora a gente vai entrar com o quadro Saúde. E toda segunda-feira, às 17 horas no YouTube, a gente tem um novo episódio no ar. Olá, estamos de volta no nosso quadro Saúde e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sei que algumas mães se interessam, eu inclusive. Estou aqui com o Dr. Guilherme Bersu, que é cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Guilherme, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da nossa expertise. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica com as mamães. Isso, e futuras mamães. Isso. Bom, doutor Guilherme, é verdade, as mães se interessam realmente por esse tema, principalmente quando elas decidem que realmente não vão ter mais filhos, né? Então eu amamentei meus 2 filhos, minha filha está com 1 ano, e eu vejo muito nas discussões com amigas, no grupo de mães, uma queixa após a amamentação, que esse peito ele fica mais flácido, ele cai. E eu senti muito isso a partir da minha segunda amamentação. Na primeira nem tanto, na segunda me incomodou mais. E aí eu queria entender um pouquinho sobre as diversas... Hoje a gente tem mais de uma opção, não é apenas a prótese de silicone. Então eu queria que o senhor explicasse, o doutor explicasse as diversas formas que a gente tem hoje de melhorar a autoestima da mulher também através, por exemplo, de uma cirurgia, uma intervenção mamária. Perfeito. Então, assim, isso é muito, muito comum. Essa história que você me contou é a história que acontece no consultório praticamente todos os dias. Então, a gente recebe muitas mães que tiveram normalmente 2 filhos e daí bate aquela coisa assim, e agora? Eu vou começar a olhar um pouco mais para mim, vou começar a me gostar de novo, eu me doei tanto para minha família, chegou o meu momento. Então isso é muito interessante porque a história se repete e daí a gente chega num ponto que a paciente ela se depara assim, o que eu vou fazer? A minha mama já está muito flácida, não tem nada que eu possa fazer de tratamento dermatológico, por exemplo, não tem nenhum creme milagroso que possa me ajudar porque a gravidade ela é implacável e a mama está muito baixa. Então, daí a gente tem que partir para o quê? Para um procedimento cirúrgico. E daí a gente tem um procedimento que se chama mastopexia, né? De levantar a mama. Então, esse é o termo geral que a gente usa para todos os tipos de cirurgia que a gente vai mexer na mama, onde precisa levantar as mamas. E daí a gente vai ter 2 opções, a gente vai ter 2 caminhos a percorridos. Isso a gente já sabe. Então, aquela paciente que apresenta uma mama flácida, com pele sobrando, a gente já sabe que a gente vai precisar fazer uma mastopexia, tá? E daí a gente vai ter 2 caminhos a percorrer. Ou a gente vai fazer uma mastopexia sem o uso de prótese mamária, que é indicado para aquelas pacientes que já têm um volume de mama razoável, que a gente possa trabalhar com os próprios tecidos dela, tá? Ou aquelas pacientes que têm o desejo de ter uma mama pequena, então você pode fazer a cirurgia sem prótese. Mas, por outro lado, pelo outro caminho, a gente tem aquelas pacientes que tem uma mama já muito pequena,
com flacidez, ou seja, você não tem volume dela para trabalhar, então nesses casos você vai ter que fazer o uso de uma prótese, ou mesmo aquelas pacientes que já têm um certo volume, mas a mama dela é tão caída que vai precisar realmente substituir o tecido gorduroso da mama dela por uma prótese, que daí ela vai ter uma mama mais arredondada, um colo mais alto, uma mama mais firme. Todas as cirurgias têm seus prós e contras. O meu dever, o dever do médico, é saber o quê? Conversar com a paciente e ver até onde a gente pode chegar, o que a gente pode oferecer, sempre com bom senso, né? Não tem verdades absolutas, não tem que ser obrigatório prótese sempre. Eu acho que dá para você fazer uma excelente cirurgia sem prótese. Por exemplo, eu não conhecia isso. Recente eu fiquei sabendo, né, da questão da mastopexia, de levantar as mamas sem o silicone, recentemente porque uma amiga minha fez. Mas era algo que a gente nem passava pela minha cabeça essa possibilidade, e eu nunca quis aumentar, por exemplo, o volume do meu seio. Então tem essas dúvidas, né? Poxa, eu já acho que eu tenho um volume já interessante, não gostaria de colocar um silicone. Tem gente, por exemplo, que não quer colocar algo que eles chamam até às vezes de um corpo estranho, enfim, né? Tem várias pessoas que têm essa questão, então tem uma opção para essas mães. Com certeza. E falo até, tem uma, não é novidade, mas a gente tem feito muito hoje, nessas pacientes que a gente não vai usar prótese, a gente pode pegar um pouco de gordura, que a gente faz uma lipoaspiração às vezes da lateral aqui da mama, e essa gordura, em vez de a gente jogar fora, a gente pode usar para fazer um enxerto de gordura dentro da mama. Então você consegue volumizar um pouquinho com a sua própria gordura. Ou seja, a gente não tinha isso antes, hoje a gente tem. É assim, não é que é igual uma prótese, mas ele dá um pouco mais de volume, principalmente nas áreas aqui que você quer mais no centro aqui da mama, para deixar um decote mais bonito. Então isso ajuda, tá? É algo que a gente não fazia de rotina e hoje em dia a gente praticamente faz em 100% das nossas cirurgias sem prótese. Então, hoje tem aumentado a procura, a gente percebe isso justamente como você falou, não são todas as mulheres que querem prótese, tem essa preocupação de no futuro, será que eu preciso trocar, será que eu não preciso? Então, tem muitas mulheres que ficam muito felizes realmente com uma mama mais natural e tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar. E né? doutor, agora tem uma outra preocupação, falando, né, estamos conversando com mães, então uma grande preocupação é, poxa, quero muito fazer, é algo que tem me incomodado, e isso, claro, a gente está conversando com as pessoas que se incomodam, porque tem gente que não se incomoda com isso e segue jogo, mas tem uma preocupação de ficar muito tempo afastada, de repouso, não pegar meus filhos pequenos no colo. Eu escuto algumas mães falando, vou esperar eles fazerem ali seus 3, 4 anos, porque bebezinho a gente pega mais no colo. Explica um pouquinho sobre esse pós-operatório. Tá. Então esse é um assunto também muito, muito legal da gente comentar, porque hoje a mulher moderna, ela não tem muito tempo para ficar parada, ela não quer também perder as férias dela com a família para fazer uma cirurgia. Então a gente tem, para quando a gente vai fazer somente a inclusão da prótese, aquela paciente, por exemplo, que teve os seus filhos, mas não tem flacidez da mama, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia que a gente consegue oferecer para a paciente uma recuperação muito rápida. No dia seguinte, após a cirurgia, ela já consegue trabalhar, ela já consegue dirigir, mas isso é só para aqueles casos onde não precisa tirar pele, por exemplo, ela só vai colocar a prótese, tá? Então são casos bem indicados, bem selecionados. Sim. Mas a parte boa é que mesmo naqueles casos de mastopexia que a gente estava conversando, que precisa tirar pele e tudo mais, hoje a gente conseguiu reduzir um pouco essa cicatriz e a gente tem alguns protocolos de pós-operatório que estão acelerando muito o retorno dessas pacientes à rotina dela. Então hoje a gente tem um protocolo de mandar essas pacientes fazer um procedimento que chama câmara hiperbárica, que é um lugar onde você vai numa clínica e você entra dentro de uma câmera e essa câmera coloca oxigênio em altíssima concentração. Então ela normalmente faz de 5 a 7 sessões e a evolução da cicatriz é muito rápida. Então aquilo que ia demorar 15, 20 dias, você em 5, 7 dias você já tem o mesmo resultado. Então você acelera o pós-operatório. Entendi. Então isso é muito legal porque a paciente não quer ficar muito tempo parada. E ainda no pós-operatório, você falou sobre a cicatrização, que também é uma outra preocupação estética. Hoje, como estão essas cicatrizes da mastopaxia?
Esse também é um outro grande medo das pacientes, né? A cicatriz, né? Então, classicamente aqui no Brasil, a gente sempre fazia a cicatriz em T, que é uma cicatriz, é um T invertido, né? Então tem a cicatriz em volta da areola, uma cicatriz vertical e depois uma cicatriz horizontal na base da mama. Essa cicatriz, ela durante muito tempo aqui no Brasil, ela praticamente só feita dessa forma, salvo raras exceções, obviamente, né? Já tinha outros colegas que faziam outros tipos de cicatriz. Mas nos últimos 3 anos, houve uma busca por reduzir essas cicatrizes e fazer cicatrizes menos aparentes. Então hoje a gente tem trabalhado alguns conceitos de cicatrizes menores, a gente consegue hoje oferecer para os pacientes cicatrizes menores, e uma cicatriz que a gente chama de cicatriz em L. Em vez de você ter o T invertido, você tem uma cicatriz em L, o que poupa a cicatriz aqui no meio da mama. Que é onde a gente usaria um decote, exatamente. por exemplo. Então, assim, tem colegas que fazem exclusivamente essa técnica. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Eu não falo sim para 100% dos casos, mas hoje em torno de 60%, 70% dos casos a gente consegue fazer uma cicatriz em L, porque poupa essa região e as pacientes, elas gostam, porque consegue usar um decote. Exatamente como você falou. E doutor, agora aquelas mães que elas não decidiram se elas vão ter outro filho ainda, mas elas querem mesmo assim recorrer a alguma intervenção mamária. O que acontece se essa mãe engravida e aí ela quer amamentar o filho e ela tá de repente com silicone ou com essa elevação da mama sem a prótese? Ótima pergunta. Então, assim, para quem quer ter filho, ou assim, não tá com a prole constituída ainda, não encerrou as atividades. Então, assim, se você tem prótese de mama, não fez ressecção de tecido, só colocou a prótese, você muito provavelmente vai amamentar normalmente. Tá? Você muito provavelmente vai amamentar normalmente. Já se você fez uma mastopexia ou se você fez uma mamoplastia redutora, que é igual a mastopexia, mas com uma redução maior de tecido, dependendo do tipo de técnica que é utilizado, dependendo da quantidade de tecido que foi retirado nessa cirurgia, você sim pode ter uma deficiência para amamentar. Tá? Então isso tem que ser conversado antes da cirurgia com o seu médico, ver assim, olha, no meu caso, vai ter que ressecar muito o tecido? Sim, o teu caso para ficar bom tem que ressecar mais tecido, porque sua mama é muito pesada, e daí você tem que avisar a paciente, olha, você tem uma chance menor de amamentação no futuro. Essas são as consequências, né? É uma conversa com cada médico. Perfeito. Agora a prótese não... Quando é somente a prótese, só a inclusão, aquela paciente que tem pouca mama, aquela mãe que assim, tem pouca mama, não tem muita flacidez, ela muito provavelmente vai amamentar normalmente, porque você não corta nenhum ducto lactífero, que são os caninhos que vão levar o leite pro bico da mãe. Entendi. Então você não vai ter esse problema, né? Já nas mastopexias você vai trabalhar com o tecido mamário, então muitas vezes você tem que retirar uma parte desse tecido que produz o leite. Entendi. Você entende? Entendi. Então daí pode ser que a amamentação ela seja assim deficitária no futuro. Tá. Né? Não tem como a gente saber. E uma outra questão ainda da parte estética sobre o procedimento é o mamilo, né? Então, por exemplo, as mulheres que optam por uma redução. E aí o mamilo da mulher que amamenta, ele aumenta. Sim. É inacreditável, assim, a diferença, eu percebo, assim. E aí existe também alguma correção estética para isso, para quem se incomoda? Com certeza. Isso é muito interessante porque, como você falou, depois da amamentação, você tem uma tendência do mamilo ele aumentar um pouco de tamanho. E muitas vezes você faz a mama e daí você não trata o mamilo, fica uma coisa discrepante, desproporcional. Então, essa correção ela pode e deve ser feita. Então, você tem como diminuir tanto de projeção o mamilo, como de largura. Então, você tem técnicas que você trabalha nas duas proporções e deixa um bico mais proporcional ao tamanho da mama, né? A gente já tem uma medida padrão, né? Então quando a paciente realmente tem um bico maior, a gente já propõe para ela fazer a correção. Na maioria das vezes a gente não faz no mesmo tempo por um risco aumentado de circulação. Então a gente normalmente faz um segundo tempo. Daí é um procedimento menor, você pode fazer com anestesia local, você não precisa nem internar para fazer a correção do mamilo. Ah, entendi. Mas geralmente é feito em conjunto. Quando você vai fazer a prótese ou o levantar, você já faz a... dando para fazer, se a gente vir que é um caso que não tem um risco aumentado de circulação, porque tem mamas que
o mamilo é muito baixo, todo o conjunto é muito baixo, daí você tem que fazer uma ascensão muito grande, essas mamas a gente tem que tomar mais cuidado. Tá. Então não é bom você ficar fazendo muito procedimento no mamilo. Entendi. Né? Daí, esses casos é melhor você deixar para um segundo tempo. Já tem outras pacientes que você vai ter que subir muito pouco a areola, todo o complexo ali, a areola e o bico, né, o mamilo. Então nesses casos aí você consegue fazer no mesmo tempo. Tá. Tranquilo. E aí, por fim, doutor, existe uma preocupação das mães que decidem, ou das mulheres em geral, que decidem apenas levantar sem colocar a prótese? Perguntam se tem prazo de validade, né? Porque a prótese ela vai segurar por mais tempo. Mas tem aí um prazo de validade, pelo fato de fazer uma intervenção cirúrgica, acaba segurando mais do que seguraria se não tivesse feito nada? O que a gente tem que entender e explicar para as pacientes é o seguinte: a gente mora num planeta que tem gravidade, e isso é implacável, a gravidade ela é implacável, a gente vai continuar envelhecendo, então não existem cirurgias para sempre. Existe a cirurgia para aquele momento, para te fazer melhor, para melhorar a sua autoestima, né? Agora, se você quer uma coisa para sempre, infelizmente você vai se frustrar. Então a gente tem que ser muito honesto com os pacientes e explicar: olha, a gente vai melhorar a sua mama, a gente vai levantar, mas pode ser que no futuro você tenha que fazer uma nova intervenção. Talvez no futuro você precise tirar um pouco mais de pele. Talvez no futuro você precise levantar um pouco mais o mamilo. Então, assim, a gente não pode prometer para a paciente que ela vai fazer uma cirurgia e acabou. Pro resto da vida dela, a mama vai ficar em pezinha, durinha. Não dá, porque a gravidade quer levar tudo para baixo. Agora, a prótese segura mais nesse caso. A prótese, hoje em dia, a gente consegue deixar ela muito mais presa no tórax, porque a gente usa a musculatura para segurar, a gente tem algumas técnicas que a gente usa alguns fios para reforçar a parte de baixo, então a prótese você consegue deixar ela no lugar. Agora o problema é o tecido mamário, que com o envelhecimento ele quer ir para baixo. Entendi. Você entende? Então aí é que tá, né? A gente tem que mostrar na consulta para o paciente, explicar esses detalhes para que não haja uma frustração. Então a cirurgia plástica ela existe para melhorar a vida das pacientes, para ajudá-las, para deixá-las mais bonitas, mais autoconfiantes. Mas não dá para prometer milagre. Perfeito. Né? Eu quis começar com este tema, né? O primeiro quadro saúde que a gente faz voltado para a área estética. E eu quis começar com o tema mama, porque a gente vê muitas intervenções, às vezes não cirúrgicas, barriga, que às vezes, né, lasers e tal, mas mama é realmente, você não vê nada disso. Tem alguma coisa, algum aparelho que de alguma forma trate uma flacidez na mama? Vocês usam isso ou é caso mais cirúrgico mesmo? Normalmente a flacidez da mama ela é uma flacidez muito mais difícil de corrigir, né? Então, assim, tem alguns estudos que estão fazendo com alguns aparelhos para se usar esses aparelhos na mama, mas no meu modo de ver, até hoje, resultados muito pobres, tá? Tudo que eu vi nos congressos... investimento de tempo e dinheiro alto ainda para um baixo retorno. Exatamente. Eu acho que ainda não... Eu acho que talvez no futuro vá chegar naquelas quedas bem leves, aquelas mamas que tem uma quedinha. Eu acho que vai ter alguma coisa muito legal para você melhorar essa questão da flacidez, mas no momento hoje não tem nada que encha meus olhos e fale assim, nossa, isso aqui é muito bom. Legal, né? Entendi. Então você tem que colocar na balança, ver custo-benefício de você oferecer um procedimento que não vai trazer um real benefício para o paciente, daí eu já não acho muito certo. Né? E doutor, hoje você nas redes também coloca, né, aborda alguns desses temas que a gente está conversando hoje, outros tantos que eu até já deixo o convite para a gente voltar a falar sobre cicatrização de cesárea, lipo, mas vou pedir para você deixar, essa é a sua câmera, para você deixar suas redes, a gente vai deixar para quem também está nos assistindo aqui. Ah, que legal. Tem o nosso Instagram, que é o Dr. Guilherme Bersou. Se escreve Bersou, mas se fala Bersu. E também temos um canal no YouTube, né, com o Dr. Guilherme Bersou. Então a gente posta muito conteúdo, né, sempre com muita informação para os pacientes, né, sem sensacionalismo. Acho que a gente tem o dever de educar as mulheres, né, e principalmente esse público que é um público que se doou muito, né, e eu tenho 2 filhos pequenos, então a gente vê como as mulheres se doam. É muito legal você devolver essa autoestima, o corpo que as mulheres merecem. Não, eu brinquei hoje, meu filho de manhã, eu falei assim, eu vou te levar hoje pra escola. Ele, o papai,
carreguei por 9 meses, eu fiz parto, eu amamentei por 9 meses e agora é o papai tudo. Mas tudo bem, eu vou falar pra ele, olha, agora então você e papai se juntem pra dar o corpo que a mamãe tá querendo. É isso mesmo, você merece, com certeza. Obrigada, Dr. Guilherme, por estar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Conforme eu prometi, trarei outros temas, outros assuntos relacionados à cirurgia plástica, que eu sei que é algo que muitas mães estão interessadas, com dúvidas. Então é uma forma da gente já começar a entrar também nessa conversa. Fiquem ligados, toda segunda-feira temos um novo episódio no ar aqui no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, e no podcast você pode escolher o seu tocador de áudio favorito. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.